nome é Lucas e juntamente com meu colega Luiz, nós estudamos na Escola Geraldo Costa Alves, que em conjunto com a Universidade de Vila Velha, nos convidou para fazer um estudo de iniciação científica. Como primeiro convidado para a entrevista, nós chamamos o Charles, que ele é um médico veterinário especializado em gatos. E explique um pouco do seu trabalho, dos seus estudos e dos seus projetos para esses animais que são tão maravilhosos. Muito obrigado pelo carinho de vocês com o convite, com o lembrete, em especial à professora Cristiane Ronch, que eu sou pessoalmente muito grato sempre. Bom, eu sou médico veterinário, eu sou formado na Universidade Federal de Pelotas, fica no sul do estado do Rio Grande do Sul. Aqui na UFPEL eu estou em Pelotas agora, eu fiz residência em clínica médica de cães e gatos. Depois da residência, eu fiz mestrado no programa de pós-graduação da Universidade de Franca, onde, inclusive, eu conheci a professora Cristiane Ronch, e fiquei lá 2 anos. Durante o mestrado, eu trabalhei e estudei com mais afinco as doenças do sistema urinário, nefrologia e urologia. Ao terminar o mestrado, eu voltei para Pelotas e abrimos uma clínica, Séries e eu, que é minha sócia, médica veterinária. Nós abrimos uma clínica chamada Império para Gatos. O objetivo da clínica é ser, ainda é a primeira, espaço exclusivo para atendimento de gatos. Fica em Pelotas e a gente atende toda a região da metade sul do estado também. E hoje eu faço parte do CBNUV, que é o Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinárias. E nesse colégio, que é nacional, onde a gente se reúne e produz documentos, enfim, sobre doenças renais urinárias, eu faço parte de uma subcomissão que trata exclusivamente da doença do trato urinário inferior felino. Eu também sou um membro associado da ABFEL, que é uma Academia Brasileira de Medicina Felina, onde, se houver uma troca de chapa, agora no próximo mês, eu também vou fazer parte do grupo de coordenação dessa academia. Então, muito feliz. Essa é a minha formação, Lucas. E para iniciar essa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco de como que se deu essa relação humano-gato, dessa relação de amor e ódio que alguns têm, que foi construída ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e nos passasse a verdadeira imagem de como é ter um felino em casa, como é dividir o espaço com esse felino. Lucas, seguinte, o perfil do nosso atendimento, para todo mundo que quer ser veterinário de cães e gatos, ele mudou muito. Há algum tempo atrás, os cães eles frequentavam muito mais o veterinário, os gatos muito menos. Isso, com o passar do tempo, vem mudando. Os gatos também, com o passar do tempo, eles estão ganhando a preferência nas casas, nas famílias. Por quê? Aqui atrás de mim, sentado, tem um gatinho branco absolutamente silencioso. Talvez um cão estivesse aqui tentando brincar, pular. São espécies completamente diferentes. E os gatos eles têm ganhado a preferência de uma boa parte dos tutores, porque o perfil da nossa sociedade mudou. As mulheres hoje cada vez têm menos filhos, em geral. As famílias estão reduzindo o número de pessoas. Nós estamos cada vez mais morando em apartamentos que, em boa parte deles, às vezes tem 50, 70 metros quadrados, ao invés de casas, térreas com pátios. Então, o perfil da nossa sociedade ele mudou muito. E isso está atrelado à escolha entre cães e gatos. Ainda sobre cães, está havendo uma reprodução muito grande de raças que são pequenas, que cabem dentro de apartamentos. Então, primeiro perfil desse cenário é esse. O mercado veterinário hoje é um mercado que tem se direcionado muito para a espécie felina, produzindo rações, antiparasitários, medicamentos específicos para gatos. E cada vez isso tem crescido mais. A indústria veterinária tem se voltado para o gato. Mas na história isso nem sempre foi assim. Há muitos anos no passado, aproximadamente 4.000 anos, os gatos, eles não eram bem vistos como eles são vistos hoje. Naquela época, então, os cães eles já estão com os humanos há quase 60.000 anos. 60.000 anos, é muito tempo.
Os cães, eles são citados na Bíblia mais de 56 vezes. Então, lá na época de Jesus, os cachorros já eram citados, comendo as migalhas do lado da mesa e outras várias citações. Os gatos não. Os gatos, na evolução da história, eles foram evoluindo nesse convívio humano. Há mais ou menos 4.000 anos, então repare que eu falei cachorro 60 mil, gato 4 mil. Foi ontem, é muito recente. Os gatos estavam lá na ilha de Chipre, próximo do Egito, e aquela região se sustentava economicamente por conta da plantação de cereais. Então aquilo sustentava a economia daquela época, a base dos rios. Esses cereais, os grãos, eles atraíam roedores. E esses roedores destruíam as plantações. Isso gerava um problema econômico gigantesco, porque era aquilo que mantinha a economia da época. E aí eles passaram a enxergar que uma espécie de um animal pequeno, silencioso, ágil, caçador, matava esses roedores. Então o gato come o roedor e o roedor come a plantação. Então, ora, se esse gato come o roedor, destrói menos a plantação. Então, eles enxergaram uma vantagem econômica na domesticação do gato. E isso os cães já eram domésticos há muito tempo. Os egípcios, além disso, eles tinham uma cultura religiosa muito imponente. A gente sabe disso até hoje. Deusas egípcias famosas até hoje, enfim. A religião egípcia era um dos pilares da construção daquela sociedade. E aí os gatos passaram a ser vistos como uma espécie superior, como um animal espiritual, espiritualizado, que continha uma essência, uma energia. Hoje, lá no Egito, agora, 2022, os faraós que estão mumificados nos museus nas apresentações, enfim, eles têm consigo seus gatos que eram de estimações mumificados também, há milhares de anos. Os gatos eles eram mumificados para que eles pudessem entrar na eternidade junto com o faraó que havia morrido. Então o gato ele tornou-se um deus. É a única religião que tem a face de um gato como sendo um deus. E a deusa egípcia tem a cabeça de gato. As pirâmides têm formatos de felinos. Então o felino no Egito ele tornou-se um deus. Nessa história, passado o tempo, nós conhecemos historicamente o que foi chamado de grandes navegações. As grandes navegações foi um êxodo mundial onde os barcos chegaram em vários lugares do mundo para colonização, para transporte de especiarias, enfim. E isso mesmo, bastante. Essas grandes navegações distribuíam gatos pelo mundo. Por isso que existem tantas diversidades de cores e raças de gatos. Então, as grandes navegações foi um evento histórico que levavam os gatos, porque eles cuidavam e matavam os ratos dentro dos navios. Os gatos eles ainda têm uma importância histórica quando foi revisitado, agora em função do Covid, a peste da Idade Média, que também era causada por roedores nas ruas da Itália, por exemplo. Hoje, lá na Itália, algumas cidades têm poças de água, fontes de água, que são exclusivas para os gatos beberem, porque é uma homenagem que o país faz aos gatos. Gatos esses que ajudaram no controle da peste. Até mesmo navios que trouxeram pessoas, lamentavelmente, da África para as Américas, tinham gatos dentro para que pudessem controlar os roedores dos navios, já que os roedores, os ratos, transportavam doenças. Então, gatos têm essa importância histórica. Só que na Idade Média, as mulheres que trabalhavam com plantas, com cura, que eram chamadas de bruxas, as curandeiras, elas gostavam muito de gatos, elas foram queimadas vivas no que a gente conhece hoje como a fogueira da Santa Inquisição. Nessa fogueira, essas mulheres que tinham gatos eram queimadas e os seus gatos eram queimados vivos também. Porque agora, na Idade Média, ele já não era mais um deus, agora ele era um demônio, agora ele era uma coisa muito ruim. Com o passar do tempo, isso permaneceu acontecendo. Muitas vezes, pessoas ainda hoje acham que o gato é um animal agressivo, que o gato é um animal traiçoeiro, que o gato é um animal que merece ser oferecido em rituais religiosos, que o gato é um animal com espírito ruim. E a gente sabe que isso não é verdade.
Os gatos, eles são dóceis, são apaixonantes, são ronronantes, extremamente sensíveis, são animais absolutamente inteligentes, e quem tem gato fica encantado, às vezes parado vendo um gato fazendo gracinhas de gato. Gatos são animais, em geral, muito tranquilos, porque eles são presa e predador. Então, em algum momento, ele tem um comportamento de predador, ele performa a agressividade. Em outros momentos, ele tem comportamento de presa, ele tem medo, ele se esconde, ele se reclui. Então, isso mudou. Aproximadamente 20 anos no passado, os gatos visitavam menos o veterinário, porque quem tinha gato, o gato era semi-domiciliado, ficava nos galpões matando ratos, subia no telhado, saía para a rua, morria cedo. Então, lá na época da minha avó, que hoje tem 90 anos, eu pergunto para ela: avó, quando a senhora era criança, tinha cachorro em casa? Tinha. Tinha o Bolinha, que era um cão amarelo. Reparem que ela tem 90 anos. Esse Bolinha existiu quando ela tinha 14 anos. Aí eu perguntei: e tinha gatos também? Ah, gato tinha. Vinha, aparecia, nascia ninhada, sumia, mas o Bolinha, que era cão, existia e os gatos passavam. Então, essa foi a história dos gatos por muitos anos. Agora, com o passar do tempo, não. Agora eles já ganharam preferência, eles já estão muito frequentes nos apartamentos. Os gatos têm Instagram, os gatos movimentam milhões de dinheiro no Brasil, no PIB, no comércio. Os gatos têm organizações nacionais para estudá-los, como a Befel, por exemplo. Os gatos têm médicos veterinários exclusivos para eles. Os gatos têm particularidades. Os gatos têm privilégios. Os gatos têm algumas preferências. Eles não são melhores que cães. Não. Gatos não são melhores que cães. Gatos são diferentes de cães. Cães não são melhores que gatos. São diferentes dos gatos. Humanos não são melhores que gatos, são diferentes dos gatos. Os gatos não são melhores que as baleias, são diferentes das baleias. Então, o que a gente precisa, nesse momento histórico, é entender isso. É uma tendência que nós, como veterinários, estamos trabalhando com a saúde animal, humana e o ambiente. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, entender que todas as espécies são necessárias, que é agressivíssimo ter extinção de espécies, e que o respeito entre essas espécies para com a natureza e todo mundo junto é fundamental. Então, gatos não são traiçoeiros, gatos são nossos amigos, e quem quer ser veterinário de pequenos animais precisa se render ao poderio de um gato, porque eles estão ganhando o mercado. Comente um pouco também sobre a independência que os gatos têm de entrar em casa, sair e rodar o quarteirão. Comente se há algum benefício nisso ou se são somente malefícios. Quando o gato tem acesso à rua, ele vive 40% menos da sua expectativa de vida. Porque na rua ele vai encontrar a boca do cachorro, a roda do carro, a espetada da grade do vizinho, a cerca elétrica. Ele vai encontrar outros gatos para pegar FIV, felve, esporotricose, criptococose, calicivirose, herpes vírus, clamidiose, tudo que não presta. Lugar de gato é dentro de casa, desde que a casa seja bem enriquecida. Agora, não gosta de gato ou acha que gato não é carinhoso quem não convive com gato. Por quê? Eu recentemente adotei uma gata velha da rua, sem olho, assim, ela é meio assim, ela também tem a boquinha torta, meio sem dente. E ela é insuportavelmente carinhosa. Esse gatinho que está aqui atrás de mim, que é do Gustavo, que acabou de chegar, ele chega a ser chato de tão carinhoso. Então, a gente senta, ele se aproxima, sobe em cima, e ele não se satisfaz apenas em estar perto, ele quer estar em cima, com a cara na nossa cara, em cima do nosso pescoço, em cima de nós. Então, a ideia de o gato ser um animal que não gosta do convívio humano, de o gato ser um animal que gosta de estar sozinho, não gosta de estar perto de pessoas, é uma ideia que parte de dois princípios. Ou a pessoa não tem gato, ou as experiências que a pessoa teve fazem referência
a um gato que não teve o primeiro contato com o humano lá na primeira infância. O que eu quero dizer com isso? Se vocês pegarem um gatinho que nasceu na rua, foi criado por uma gata, e ele mora numa casa abandonada e tem 6 meses de idade. Ninguém pega esse gato, porque ele não é um gato doméstico. Ele é um gato silvestre. Ele mata rato para comer. Esse gato não teve experiências com pessoas que são necessárias a partir dos 45 dias de vida. Então ele vai se esconder, ele vai ficar sozinho, ele não vai deixar ser pego, precisa de gatoeira, ele é agressivo, ele tem medo. Agora, um gato doméstico que mora com a gente, que dorme na nossa cama, eles não são assim. Os gatos são extremamente afetuosos. O que não significa que não é um animal de vida solitária. O que eu quero dizer com isso? Na natureza, esses felinos vão criar a ninhada até os 2 anos de idade e depois se separarem. Onde eu quero chegar? Uma casa com 12 gatos vai trazer malefício para esse monte de gato junto. Por quê? Porque eles precisam compartilhar recursos, água, comida, caixa de areia, espaço no sofá, colo do tutor. E isso vai causar uma perturbação comportamental. Então, os gatos vivem bem sozinhos em uma casa com a pessoa. Então, por exemplo, é um casal que tem um gato, uma família que tem um gato, ele vive bem assim. Na maior parte das vezes, os gatos vivem melhor com o irmão, quando é um gato que tem uma boa interação com o irmão. Agora, se na casa tem 2 gatos adultos e a família coloca um filhote de gato dentro, na certa pode dar problemas. Às vezes, gatos não se gostam, não aceitam um novato, não gostam de mudanças, gato gosta de rotina. Quando a gente muda a rotina deles, causa estresse. Então, não. Eles não são animais. Não dá para dizer assim, olha, eu vou ter um gato e não um cão, porque o cachorro precisa de humanos, cachorro precisa de passeio 2 vezes por dia, cachorro precisa de atenção. O gato não. Gato eu ponho dentro de casa, saio para trabalhar o dia todo, volto de noite, coloco ração, ele está bem. Nananina, não. Eles precisam de atenção. Animais realmente muito, muito, muito afetuosos. Uma outra questão também é quanto à integração de um outro animal na casa que já tem um gato. Porque, por exemplo, eu já ouvi muitos relatos de que quando isso acontece, ou com pressa ou de maneira desorganizada, o gato acaba ficando isolado, fica um pouco mais agressivo, ou às vezes perde fome, perde interesse nas brincadeiras. Então, compartilhe pra gente como é que deve ser feito essa integração. É muito importante lembrar que quando em uma casa tem um gato, esse gato ele é dono desse território. O que a gente chama de casa, que tem sofás, camas, tapetes, televisões e geladeira, aos olhares de um gato é um recinto, é um espaço onde ele mora. E nesse espaço existem limites onde ele tem os recursos de alimentação, de eliminação, xixi e cocô, e de ingestão de água, além dos recursos de brincadeiras, esconderijos e privacidade. Quando o gato é dono desse recinto, ele entra em um equilíbrio com o ambiente. Quando eu coloco neste ambiente um outro gato, existe uma competição por recursos. E isso gera, se alguém estiver anotando, enfim, uma interação conflituosa. Interação conflituosa é quando os gatos não se dão bem. Bom, se eu quero colocar dentro de casa um gato, ou adotar um filhote, a gente tem que entender se esse gato da casa quer ter um irmão, em primeiro lugar. Às vezes, se é um gato muito tímido, muito agressivo, às vezes não é uma boa ideia. Um gato muito velho, colocar um filhote na casa, é uma péssima ideia. Porque é mesmo o princípio de vocês imaginarem a minha avó de 90 anos, eu convidar uma menina de 12 anos para morar na casa dela e dizer, pronto, agora convivam muito bem. Vai dar certo? É óbvio que não. Por quê? Porque a minha avó cozinha comidas bem sossas, papinhas. Ela se deita às 9 horas da noite, ela acorda às 6 horas da manhã. E essa menina de 12, 13, 14 anos tem uma vida completamente diferente dessa. Então não vai nunca dar certo uma rotina entre elas duas. É o mesmo princípio para o gato. Colocar um filhote de 3 meses na casa de um gato de 15 anos é pedir para dar problema. Então não é uma boa ideia. Não façam isso, não recomendem isso. Porém, entre gatos adultos, eu vou inserir alguém em casa. Que critérios que eu tenho que ter? Primeiro, evitar confrontos diretos, né? Então, pegar um gato, colocar um na frente do outro e dizer se amem, não vai dar certo. A gente tem que lembrar que os gatos, eles não sentem saudade da imagem.
Eles não me enxergam como uma pessoa de cabelo castanho escuro, que está agora com uma jaqueta cinza, que tem barba assim assado. Não. Eles determinam quem eu sou pelo cheiro que eu tenho. Quando os gatos entram em um ambiente diferente, eles abrem a boca e ficam com a boquinha aberta. O órgão vômero-nasal que eles têm atrás dos dentes incisivos é um órgão de comunicação. Eles identificam o que tem no ambiente. Eles literalmente sentem o gosto do ar. Então, eles sabem o que tem ali. O macho acha uma fêmea a 7 quadras de distância. É um poder de comunicação muito impressionante. Eles são muito sensíveis. Então, se eu pegar um gato e colocar dentro de casa, ele já vai saber que tem um intruso lá dentro. Então, esse é o método de acompanhá-los, né? Juntá-los. Por exemplo, em um lugar tem um gato, no outro quarto tem outro gato. Pegar toalhas e passar em um e depois trocar essas toalhas, para que um sinta o cheiro do outro, sem que haja comunicação visual. Quando houver a comunicação visual, eu pedir que eles se toquem. Então, por exemplo, de um lado da porta fechada, deem ração para um gato, do outro lado da porta fechada, ração para outro gato. Eles vão comer, e comida é um método pedagógico, a gente ensina eles comendo também. Então, eles vão comer e vão sentir o cheiro um do outro através, por baixo dessa porta. Então, eles estão fazendo uma coisa positiva, que é comer, e sentindo que tem outro gato ali do outro lado. Então, assim, tem várias manobras que se podem fazer para apresentar os gatos, além de usar recursos como Serenex, Feliway Friends, que são sintéticos de feromônios de gatos que causam uma certa tranquilidade no ambiente também. Mas o cheiro entre eles é o principal, apresentar primeiro o cheiro, depois os gatos, tá? Uma outra dúvida também é sobre a castração. De quando devo fazer, de quais malefícios e quais benefícios isso pode trazer, e também quanto ao comportamento que pode trazer a esse felino pós-castração. A castração dos machos está associada à eliminação inapropriada, nesse caso, marcação de território. Eu castrei um gato na semana passada, de 1 ano e 2 meses, e ele marcava territórios na casa. Então, ele mijava por toda a casa. O apartamento da tutora, que morava sozinha com aquele apartamento pequeno, tinha cheiro de xixi de gato. Então, é algo muito inconveniente. Ele foi castrado há 1 semana e meia e ele já reduziu mais de 80% da marcação de território. Primeiro fato, os machos castrados marcam menos território. Quanto às fêmeas, é quase impossível conviver com uma fêmea não castrada. Porque se a gata começar a ciclar, e ela cicla pela presença de outros gatos no ambiente, no mesmo quarteirão, se tiver gata no cio, ela cicla também junto, torna-se insustentável. Elas gritam, dão um escândalo, miam sem parar, se roçam, enfim. Eu já atendi gatas que convulsionavam por causa do cio, porque era tanta excitação trancada dentro de um apartamento que ela superava o bem-estar dela. Então, ela precisava ser castrada. A castração só traz benefícios? Bom, em geral, tem muito mais benefício. Benefício primeiro é controle populacional. O Brasil amarga um número terrível de abandono de animais, de doenças de populações, porque os animais não são castrados. A nossa recomendação como veterinários e agentes de saúde pública é sim recomendar a castração, especialmente para controle populacional. Muitos gatos em estado grave de sofrimento não deveriam ter nascido porque suas mães deveriam estar castradas. A castração pediátrica traz benefícios, cuidado e evitar. Quanto mais cedo se castra um gato, mais problemas futuros podem ocorrer. Isso é para cadelas também, viu? Hoje a gente já não recomenda mais que as cadelas sejam castradas antes do primeiro cio. Isso pode trazer perturbações para a vida adulta dela, inclusive endócrinas e oncológicas. Então, hoje a recomendação já não é mais castrar antes do primeiro cio. No caso das gatas, também. A gente não vai castrar durante o cio, esperar passar o cio e fazer a castração. Agora, no caso de machos, pode ter um gato macho não castrado adulto? Pode. Depende. Quem é o gato e quem é a família. Por exemplo, esse que está aqui comigo agora. Ele é um gato macho de 8 anos de idade, não castrado, que vive em apartamento.
ele não destrói nada, ele não arranha nada, ele não marca território, ele não mija pela casa, ele não é agressivo e ele vive sozinho dentro de um apartamento. O tutor optou por não castrá-lo. Ok, pronto. Isso não traz para ele, hoje, malefícios de saúde, percebe? Agora, se houver uma mudança, esse gato tiver acesso à rua, e ele achar uma gata na rua, deu gatinho. Ele vai vazar para caçar gata, a testosterona, a natureza vai falar mais alto. Então, a castração, bem como outras várias decisões, é uma decisão compartilhada do veterinário com os tutores desses animais. Mas, em geral, a castração traz muito mais benefícios do que malefícios para a vida dos gatos. Aliás, malefícios são raríssimos, né? Existe uma história, se castrar o gato, ele tem mais doença urinária. Isso não representa a verdade. As doenças do trato urinário dos gatos estão mais atreladas, mais associadas a gatos castrados. Isso é um fato. Por causa da castração? Não. Por causa da obesidade, do sedentarismo, de alimentação inadequada, de vida não enriquecida. É um complexo gigantesco qual a castração faz parte, mas não é o responsável. Castrar gato não causa doença urinária. O complexo da vida do gato causa doença urinária. Então, isso a gente tem que desmistificar sempre, tá bom? Então, nós também gostaríamos de saber se o estresse pode causar alguma doença para os felinos. Luiz, todas que tu possa imaginar, inclusive para nós. Pessoas estressadas roem as unhas, pessoas estressadas arrancam cabelos, pessoas estressadas sentem dor de cabeça, pessoas estressadas têm mais chance de câncer, pessoas estressadas têm mais diarreia, pessoas estressadas têm mais gengivite. O estresse ele é o cerne da maior parte das doenças dos gatos, especialmente doenças cognitivas e comportamentais, que são graves e são importantes. Então, às vezes o estresse ele é subjugado, Luiz. A gente diz assim, o gatinho adoeceu, deve ser só por estresse. Mas esse só por estresse pode matá-lo. Isso é muito sério. Doenças urinárias que são originadas pelo estresse. Meu gato faz xixi fora da caixa, meu gato obstruiu, meu gato tem cistite, meu gato foi para o veterinário, precisou de sonda para fazer xixi, começou por estresse. Numa dessas ele morre obstruído, numa dessas ele morre na cirurgia para tirar o pênis dele porque ele está completamente lesionado. Então, o estresse ele é o centro das doenças do gato. Quanto mais estressado for o gato, menos ele vive. Isso a literatura mostra. A ciência nos mostra isso. Isso também serve para o humano. Então, quanto mais a gente tem uma vida menos estresse, mais exercício físico, melhor alimentação, melhor hidratação, mais e melhor a gente vive. Agora, quanto mais estressado eu estiver, porque o estresse ele vai me limitar, bem como limita o gato. Pessoas estressadas dormem pior. Se eu dormir pior, os meus hormônios ficam fora do lugar, a minha melatonina não se encontra à noite, meu cortisol também sai pronto. Então, reparem, eu falei de uma alteração metabólica que tem uma origem, estresse. Agora, que estresse é esse? É o trabalho do humano? É um término de relacionamento? É um problema no condomínio? É o carro que estragou? Qual é o estresse que essa pessoa está vivendo? Bom, aí essa pessoa tem um problema familiar que causa estresse. Que ajudas que ela vai buscar? Ela vai buscar a religião? Ela vai buscar conversar com o melhor amigo? Ela vai buscar o psiquiatra? Ela vai buscar o psicólogo? Ótimo, que busque tudo que puder para melhorar. E o gato busca quem? Ninguém. O gato fica lá sofrendo estresse em casa porque ele odeia o outro gato, porque a caixa de areia está fora do lugar, porque a caixa de areia está suja, porque o vizinho está em obra, porque mudou-se de casa para apartamento, porque o gato não gosta do sofá da casa, porque ele não tem arranhador, porque ele não sabe brincar, porque ele é mal alimentado, porque ele é pouco enriquecido. Esse gato busca quem? Ele vai cair no consultório de um de nós. Então, cabe a nós identificarmos os fatores de estresse e incidirmos sobre eles, de modo a retirá-los para que esse gato viva melhor. Ele vivendo melhor, mais alimentado, mais tranquilo e mais vida de gato, ele vive mais, adoece menos, com toda certeza. Continuando a falar sobre os comportamentos, nós também gostaríamos de saber quais são os mitos e verdades sobre os comportamentos dos felinos. Mitos sobre comportamento de felinos. Deixa eu pensar. Os gatos eles são rodeados de muitos mitos, mas na maior parte das vezes os mitos são mais nutricionais que qualquer outra coisa. Por exemplo,
E aqui não é comportamento, né? Mas a televisão, o desenho animado sempre mostrou que os gatos comiam peixe, aí saía aquela escaminha de peixe com ossinhos. E a gente sabe que hoje peixes são um dos principais fatores de alergias em gatos. A televisão, o desenho animado também mostrou durante muitos anos gato tomando leite. E a gente sabe que o leite é um dos principais fatores de inflamação intestinal. A gente ouve com frequência dos tutores que não comem sachê, porque o sachê tem muito sódio. E a gente sabe que o sachê não tem tanto sódio quanto o alimento seco, porque 80% do sachê é água. Quanto a mitos sobre as castrações, então, dizer que castrar um gato macho gera problemas na vida do gato, especialmente cistites, isso também não corresponde à verdade. Que mais? Mitos sobre o banho, então, tutores que acham que porque tem gatos precisam dar banho para o gato não ficar fedendo, enfim, isso não corresponde à verdade, os gatos não precisam de banhos estéticos, né? Banho para gato é algo muito terapêutico, então o gato tem uma doença de pele, tem fungo na pele, tem muito pelo causando obstrução intestinal, então é um gato que vai receber um banho terapêutico, mas banho estético como para cães não é verdade. Enfim, que me ocorreram foram esses. Talvez tenham mais, eu não esteja lembrando agora. Tem como também você nos explicar sobre a questão do gato paraquedista? Olha, isso é um problema muito sério para os gatos, especialmente porque, como eu disse no início, os gatos estão vivendo muito mais tempo em apartamento. E os apartamentos têm alguns metros de altura. E os gatos, quando eles olham para baixo, eles não vão conseguir identificar exatamente que estão no 15º andar. Quando eles olham, eles têm a sensação de que eles estão no 2º andar e que pular dali não vai ter problema nenhum. E eles não têm medo da altura. Só que o gato está lá no 10º andar e ele está muito bem sentadinho na janela. De repente passa uma... Bom, borboleta não deve chegar ao 12º andar. Deixa eu pensar num pássaro, uma pomba. Ou um morcego, que está lá no alto. Aí ele olha para cima e pum, se desequilibra. A síndrome do gato paraquedista faz relação, como o próprio nome sugere, aos gatos que caem de grandes alturas. Quando ele cai da altura, ele adota uma postura anatômica que tenta reduzir o impacto e a velocidade dessa queda, que tem um vetor de força, obviamente, né? Tudo cai para baixo. Cai para baixo o pleonasmo. Então ele adota uma postura, porque ele cai com uma força muito grande, ele ganha muito peso na queda, bem como qualquer outro objeto em queda. E ele adota uma postura de tentar se proteger. Então ele abre os braços, porque ele vai abrir mais a área dele contra o ar, obviamente. São animais muito elásticos, né? São animais que, diferente de cães, entram em uma caixa muito pequenininha, os cachorros não conseguiriam. Então os gatos eles têm essas habilidades de queda, de girar o corpo no seu próprio eixo, enfim. Porém, quando é muito alto, ele vai cair com uma força muito grande no chão. A pressão do ar no rostinho deles vai fazer com que eles tenham dificuldade respiratória e o desastre é certo. Olha, na maior parte das vezes, em alturas muito grandes, obviamente, eles morrem, mas a depender da altura, eles caem e se machucam bem, viu? Então, atende gata na semana passada que ela teve uma queda do 7º andar de um apartamento, mas ela não caiu diretamente de 7 andares, ela caiu num túnel, ela foi batendo no meio do caminho, foi o que salvou ela, ela caiu em cima de uma espada de São Jorge, que amorteceu um pouco a queda. Ela perdeu um olho nessa queda, mas ela não teve traumas maiores, mas na maior das vezes eles têm, né? Fraturas ósseas, hérnia diafragmática, contusão e hemorragia pulmonar, e etc. Então, a síndrome do gato paraquedista faz relação à ideia de o gato cair de uma altura muito alta, né, de uma altura muito significante, sem que ele tenha tido a noção que ele estava tão alto. E ele toma essa noção durante a queda, e em algum momento o corpo dele se movimenta para se arrumar no solo, mas como ele permanece caído, ele perde essa capacidade e se machuca muito mais. Então, a depender da altura, ele consegue reorganizar o corpo e cair de pé, né? Então, em geral, até o 4º andar eles conseguem cair e meio que se organizar. Passando disso, eles perdem esse controle. Os 2 andares eles já caem e são capazes de fraturar.
O que não acontece é, por exemplo, uma mesa de atendimento de ambulatório tem 1 metro de altura, por exemplo, 80 centímetros, 1 metro, não sei. Um gato filhote pula dessa mesa e tranquilo para ele. Agora, um cão filhote, um pincher velho, se pular da mesa de 1 metro, cai e se fratura em 4 no chão. Então, são animais muito habilidosos. Eles têm o canal medular mais estendido, eles têm os ligamentos, os tendões deles são muito mais flexíveis, os ossos são mais leves, são animais mais longilíneos, né? Tem uma capacidade de flexibilidade muito maior. Mas uma queda de 1 andar, de 2 andares, ele já pode se lesionar, então é impossível prever. Uma queda de mesa, como ocorreu na semana passada, uma gatinha que foi na clínica, ela foi tomar banho em pet shop, ela caiu da mesa do atendimento pet shop, ela fraturou o dedo. Tá lá com tala, vai ficar 45 dias de tala. Então, ninguém tem que cair de lugar nenhum. Essa é a conclusão final. Uma outra questão também é por que dizem que gatos têm 7 vidas? Por que desse boato? E alguns são até mais generosos, colocando eles com 9 vidas. Por que dessa lenda urbana? Olha, são animais muito resistentes. Exatamente porque das 7 vidas eu acho que eu não sei, viu? Quem inventou as 7 vidas. Mas o motivo pelo qual eu sei. São animais muito resistentes, se comparadas com outras espécies. Então a gente vê cavalo com cólica. Eu nunca atendi um cavalo com cólica, nem sei o que tem que ser feito. Só sei que tem que hidratar muito o cavalo e tirar a dor dele, e tirar a cólica. Mas o cavalo com cólica, ele fica para morrer por conta da cólica. A gente enxerga gatos com lesões muito agressivas que, se comparados com outras espécies, estariam já tombados de dor, de sofrimento, de gritos, enquanto que os gatos permanecem paralisados. Então, se vocês atenderem um pincher fraturado, ele vai gritar de modo que 3 quarteirões possam ouvir que tem um pincher fraturado. Um gato fraturado fica paralisado e ronronando. Isso significa que ele não sente dor? Não. Ele sente e sente muita dor. Porém, ele performa um comportamento que é diferente das outras espécies, porque gatos são muito mais discretos. Os gatos, têm uma característica, por exemplo, vou dar na minha área, tá? Doenças renais. Eu poderia usar outros vários exemplos, mas vou usar essa. O humano tem 1 milhão de néfrons. Os cães têm 500 mil néfrons. Os gatos têm 180 mil néfrons. Néfron é a estrutura funcional do rim. Tem muito menos néfron do que qualquer uma das outras espécies que eu falei. Porém, é a espécie que mais concentra a urina. Vejam que contradição. Eles têm poucos néfrons e conseguem concentrar mais a urina do que as pessoas e os cães. Então, isso já diz uma resistência. Um cachorro com doença renal crônica está sempre doente. Um cachorro com doença renal crônica está toda hora emagrecendo, vomitando, com diarreia, passando mal, internando, fazendo soro, está sempre doente. Um gato com doença renal crônica vive anos com a doença sem nada acontecer. Eles são muito resistentes a muitas enfermidades. Os gatos, eles também têm a maior parte das doenças que a gente chama de doenças idiopáticas, ou seja, doenças que a gente não sabe qual é a causa, sejam elas doenças oculares, que a professora Cris Runcho poderia aqui passar a noite toda nos falando dos olhos dos gatos, que são uma particularidade muito ampla, é um universo muito diferente. Doenças imunomediadas, doenças intestinais, doenças renais, dermatológicas, comportamentais, que são doenças idiopáticas. São doenças que a gente não consegue determinar a origem delas. Os gatos têm muito disso, diferente dos cães. Enquanto para os cães, a gente já consegue determinar a etiologia das doenças em humanos com muito mais facilidade, nos gatos, a gente pegar qualquer livro, a gente vai ler lá no livro das possibilidades dessa doença é tal, 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 ou idiopático, ou seja, ninguém sabe por que aconteceu. Então, os gatos, eles têm essa característica. Então, 7 vidas fazem relação a isso, a resistência que os gatos têm frente às doenças. E ela tem uma origem mais vulgar também, né? Então, coisas mais terríveis, assim, que os gatos são submetidos. Então,
Os gatos, eles são oferecidos em ritos religiosos, os cães não. Ah, jogar uma sacolinha de filhote de gato dentro no rio. Pessoas da nossa convivência, conheci um vizinho meu quando eu era criança, que se era cadelinha, paria, ele dava os filhotes. Se era gatinho, paria, ele matava os filhotes. Então, assim, os gatos, eles vêm com essa carga histórica, né, de resistência, de resiliência, de superação, que isso já está ficando no passado, afortunadamente, mas cabe lembrar que, embora eles tenham 7 vidas, eles sejam muito resistentes. Medicina preventiva é importante, prevenir qualquer doença, e tratamento precoce também. Então, independente dessa resistência dele, quanto antes eles forem tratados para a doença que eles tiverem, mais benefícios eles têm, tá bom? Outra dúvida é sobre o comportamento mesmo deles, que é quanto ao ronronar e ao amassar pãozinho. Por que eles fazem isso? Por São favor. são dois comportamentos primitivos. Quando os gatos nascem, eles têm aquele reflexo de buscar a teta da mãe e mamar. E quando eles estão mamando, eles fazem esse movimento com a mão, que é para o leite da tetinha sair mais fácil. Os cães também fazem isso. Só que os gatos permanecem com esse comportamento. E os gatos têm algumas características de comportamento que são típicas da espécie. Então, um deles é o amassar pãozinho. Em geral, eles fazem isso quando eles estão em êxtase, quando eles estão bem, quando eles estão no colo do tutor ou quando eles estão fazendo ninho. É um comportamento infantilizado, porém não é doentio. E o ronronar é espetacular. Então, o gato ele ronrona, né? Ele vibra o seu sistema respiratório produzindo aquele som de ronron, enquanto que os leões rugem, porque os leões têm um osso na faringe, os gatos não, eles ronronam, tem cartilagem. Eles ronronam em situações de muita tranquilidade. Então, gatinho que está recebendo carinho, ou também quando eles estão com dor, gato ronrona por dor também. Existe ainda uma terceira situação nos gatos que é muito frequente, terceira e quarta, né? A terceira é a salivação. Então, o meu gato, por exemplo, o Toby, ele sobe em cima de mim, ele simultaneamente ronrona, amassa pãozinho e baba. Então, quando ele começa a babar, eu já fico esperando que depois eu tenho que me limpar, assim. Ou colocar um paninho embaixo dele, que ele baba de tesão, de prazer, de satisfação de estar ali com o paizinho dele. E a quarta situação, que é essa, quanto menos eles fizerem melhor, embora seja muito difícil de evitar, é quando eles mamam toalha, pano, cobertor, eles podem engolir um fio, né? Então eles também mamam, isso é um comportamento infantilizado, está relacionado lá com as primeiras experiências do gatinho, especialmente com gatos que foram tirados da mãe muito cedo e perderam essa conexão com os irmãos e com a mãe muito cedo, que ensina essas habilidades de socialização entre os gatos. Falando agora um pouco sobre as curiosidades, por que os gatos dormem tanto? Queria eu, né? Queria eu poder. Não tem uma explicação de por que os gatos dormem tanto, e depende do gato também, mas eles são animais muito tranquilos, né? Então eles têm um ciclo muito tranquilo. O que ocorre é que nós interferimos muito no ciclo do sono deles. Por quê? Porque gatos na natureza caçam à noite. Os gatos na nossa casa precisam também dormir à noite, porque o humano dorme à noite. Nós humanos sentimos fome a meio-dia no final da tarde, dormimos, temos sono ao redor das 10 horas da noite, despertamos com o nascer do sol. Isso é o que convencionalmente ocorre com a maior parte das pessoas, salvo várias exceções. No caso dos gatos, eles caçam começam a caçar no final da noite, durante o dia eles estão dormindo. Como eles estão convivendo com o humano, muita coisa mudou. Por exemplo, tem um gato do meu lado e ele está sob efeito da luz que está me iluminando. Na natureza isso existe? Não. Então, essa luz está interferindo no metabolismo desse animal, no ciclo circadiano desse animal. Então, por conta disso, os gatos no ambiente doméstico têm as atividades deles, como caçar, correr, matar, descansar e comer. Então, eles fazem tudo isso, mas na maior parte do tempo também eles dormem, porque muitas vezes eles não têm o que fazer, ou seja, ficam pouco enriquecidos,
ou eles estão sofrendo a interferência da humanidade, né? De conviver em uma casa que mora uma pessoa que passa de noite com a luz acesa. Agora uma dúvida da minha professora que ela mandou aqui no chat. Qual seria o tempo ideal para a troca de areia? Percebo que a minha gata, Juanita, se a caixa estiver suja depois de 4 dias, ela não usa mais. Qual seria o tempo ideal? Não existe uma troca ideal, existe a preferência do teu gato. Qual é a melhor areia para gato? Depende. Qual é a areia que o gato gosta? A gente precisa de areias claras, areias com pouco odor, preferencialmente areias que possam ser colocadas no vaso sanitário, especialmente para evitar os impactos ambientais dessa areia. A gente precisa de uma caixa de areia grande, pelo menos 5 centímetros de areia dentro da caixa. Nessa caixa, o gato tem que ter a capacidade de fazer a volta do corpo inteiro dentro da caixa de areia. Pelo menos uma caixa de areia para cada gato, mais uma. Então, são as características de uma areia ideal. Se ela está evitando a caixa de areia, ela pode estar com alguma aversão à caixa de areia por qualquer motivo. Ou está mal posicionada, ou está com a quantidade de areia insuficiente, ou está com uma areia que ela não gosta, ou está em um lugar que ela não quer. Então, escolher areia e caixa de areia para gato é um sacrifício. Na maior parte das vezes eles não gostam, mas eles vão se adaptando e vão usando porque é o que tem. Então, assim, o ideal é trocar, limpar a areia todo santo dia, tirar xixi e cocô da areia todos os dias. Às vezes tem gatos que não fazem xixi se tiver areia lá. Isso sofre interferência de uma casa onde tem mais de um gato, por exemplo. Às vezes eles preferem uma caixa para fazer xixi, outra para fazer cocô. Às vezes eles não querem fazer xixi ou cocô naquela caixa que já foi usada por outro gato. Então, cada história é uma história, cada gato é um gato, cada casa é uma casa. Trocar toda a areia depende muito da qualidade da areia. Tem areias que, mesmo limpando os torrões, ficam fedorentas. Agora, existem outras areias, que são areias super prêmios, que a gente tira o torrãozinho de xixi e cocô e não fica cheiro nenhum, e é perfeito, e o gato segue usando a areia depois. Agora uma dúvida minha. Se eu quiser adotar um gato ou eu adotei um gato, o que eu preciso saber e o que eu preciso ter para ser uma adoção responsável? Tá. Primeira coisa de tudo é entender que ele vai viver 20 anos. Se tu não tem previsão de conviver com uma outra espécie nos próximos 20 anos, não adote. Não adote um gato e pensar, mas eu vou fazer a minha pós-graduação em Portugal, aí o gato vai ficar com a minha mãe. Não faça isso, porque o gato sofre de saudade. Então, a primeira coisa é pensar, ele vai viver 20 anos. Ah, mas o meu filho quer um gato. Não, um gato não é um brinquedo para ser dado de presente de Natal e Ano Novo, que a criança depois vai cansar de brincar com gato. Ah, vou dar um gato para minha avó de 90 anos. Talvez não seja a melhor escolha. Detalhes do eu realmente posso ter um gato dentro da minha casa? Eu tenho condição de manter o vermífugo, antipulga, ração e etc. Pagar a castração, o teste FIV-FeLV, enfim. Se na construção dessa família couber um gato, adote. A adoção faz muito bem. É muito bom adotar gatos. É muito bom adotar cães. É muito bom adotar crianças. É muito bom adotar. A partir disso, feita a adoção, primeira coisa é o teste FIV-FeLV. Nós moramos em um país onde há prevalência de 60% de FeLV. Isso é um número gravíssimo. A primeira coisa é levar no veterinário teste FIV-FeLV. Se o teste FIV-FeLV for negativo para FeLV, vacina quíntupla, V5, a partir dos 60 dias. Se o teste FIV-FeLV for positivo para FeLV, vacina quádrupla. Uma vacina de raiva por ano. No Rio Grande do Sul, um estado que já foi tido como erradicada a raiva, já tem casos em Porto Alegre, por exemplo, de raiva. Então, assim, zoonose importantíssima, vacina de raiva anual. Após isso, organizar o ambiente, gatificar a casa. Nichos nas paredes, caixas de papelão, vários potes de água de diferentes cores, formatos.
rações de boa qualidade de proteína especialmente. Então, se eu quero ter um gato, eu tenho que entender que eu vou compartilhar o meu ambiente com um caçador felino, carnívoro, de hábitos noturnos, que vai acordar às 6 horas da manhã pedindo comida ou pedindo para brincar, que vai transitar pela casa na madrugada, que é um gato que vai ocupar o sofá, que vai deixar pelos na casa, vai deixar pelos na roupa. A adoção inadequada é aquela de uma cliente minha recentemente que comprou um persa. E ele é peludo. E ele mora trancado em um quarto para que ele não coloque pelos no sofá da sala. Foi uma adoção equivocada. Ele sofre. Não é bom. Ou gatos que têm giardia, diarreia, e o tutor não quer limpar a caixa de areia. Então, assim, assimilar que a casa vai ser compartilhada com uma outra espécie e entender que essa espécie precisa ser respeitada. Então, na minha casa, eu convivo com gatos. Eu preciso respeitar os limites do gato, o comportamento do gato, as vontades do gato, porque eu, como humano racional, determinei, por vontade própria, compartilhar esse ambiente com o gato. Então, além de enriquecer o ambiente, teste, vacina, vermífugos, antipulgas, mesmo para aquele que mora em apartamento, depois não adianta chorar pelo leite derramado na morte por micoplasmose transmitida por pulga. Ah, mas ele mora sozinho, eu nunca vi pulga nele. Como é que ele vai ter essa doença? Tem e vai morrer. Então tem que ter antipulgas vermífugos em dia, alimentação. Alimentações de ótima qualidade, alimento úmido todos os dias e rações com boas características e concentrações de proteína, especialmente, porque ele não é um onívoro, tampouco ele deve ter altas ingestões de carboidrato. Então, esses são os pilares básicos de ter um gato. Além de, né, todo mundo saber na volta que terá um gato. Então, quero ter um gato, mas a fulano da casa não gosta de gato. Torna-se um ambiente hostil para o gato. Então, esses são os básicos para ter um gato em casa. Pegando um gancho no que você falou, se eu encontrar algum recém-nascido ou mesmo uma ninhada, como você falou, o que eu preciso fazer para ser um lar temporário para esse gato, para esse recém-nascido? Porque nós sabemos que não é qualquer coisa, não é a mesma comida, não é o mesmo tipo de ração que se pode dar, o tratamento não é o mesmo. Explique como que deve ser feito esse lar temporário. Recomendação que eu teria para dar é que quem pegar um gatinho busque um atendimento veterinário, porque cada um deles individualmente tem necessidades específicas diferentes, a depender da idade, da fase de vida, etc. Lar temporário provisório é algo bastante criterioso, né? Então, se eu já tenho uma casa com gatos, é muito perigoso, essa é a palavra, colocar gatos de rua, mesmo que sejam filhotes, dentro desse ambiente. Quarentena para todos. Os gatos não se encontram até todo mundo estar testado, vacinado, protegido, desverminado. Um gatinho de rua que é recém-nascido, neonato, vai precisar de cuidados básicos, especialmente alimentares, que são alimentos industrializados, tem pós, não vou fazer propaganda, mas enfim, tem pós que são diluídos em água, leite de vaca não, são pós que são diluídos em água, isso funciona como alimentação para o gato. O leite de vaca ele é bastante perigoso também para causar inflamações, etc. E além de alimentá-lo com a mamadeira, por exemplo, ou mesmo seringa com uma borrachinha na ponta, os cuidados com o xixi e cocô. Então, os recém-nascidos, eles fazem xixi e cocô a partir da lambedura da gata. Então, a gata dá banho no filhote, lambe a cabeça, o tórax, o abdômen e a região perineal. Quando ela faz isso, estimula neurologicamente o filhote a fazer xixi e a fazer cocô. Na ausência da mãe, a nossa mão com uma gaze umedecida vai funcionar como a língua. Então, para limpar o bumbum e limpar ou o pênis ou a vagina da filhotinha, para que ela possa ser estimulada a fazer xixi e cocô. Além de manter a temperatura, né? Então, os filhotes e as ninhadas, eles se aquecem pela presença da mãe dos filhotes. Então, não dá para colocar em uma caixinha e deixar eles passar frio.